Olá, boa noite. Uns sabem cantar e cantam nesse período de quarentena e encantam aqueles que o assistem. Tenho visto vídeos maravilhosos de músicas maravilhosas também. Eu não sei cantar, não toco instrumento, eu sei escrever. Então, a partir de hoje, eu vou ler um capítulo dos meus livros para vocês. A começar pelo último, né? Esse é o livro Você no Divã. Então vou ler um capítulo desse aqui para você conhecer. E aí vou fazendo isso, vou lendo para vocês, né? Até que termine aí a quarentena, tá bom? Então o capítulo 1 do livro Você no Divã, tá vendo? Ele é novinho, ele não foi nem lançado ainda. Foi lançado na Europa, num lançamento lá em Zurique, mas com a questão da quarentena do corona, eu voltei para o Brasil e ainda não tive tempo de lançá-lo aqui. O lançamento iria começar agora, vamos ter que adiar. Mas você já pode ir encomendando também, se você quiser. Mas vamos lá. O capítulo 1 é como lidar com a rejeição. Não é a pergunta, né? É apenas uma sugestão. Aí vem a pergunta: como lidar com a rejeição quando somos rejeitados? Isso dói mais do que quando somos agredidos. A rejeição é uma forma de agressão. Todos nós temos dificuldade em sermos rejeitados. Temos dificuldades em lidar com a rejeição. Essa dificuldade se dá pelo próprio processo em que fomos elaborados. Nós, seres humanos, vivemos em uma vida social. Aristóteles, em sua obra A Política, diz que o homem é um ser político. Durkheim, pai da sociologia, parafraseia Aristóteles dizendo que o homem é um ser social. Portanto, o homem vive em sociedade. Ele não consegue viver de forma solitária. Nós sempre estamos ligados a um grupo de amigos. Por isso que os amigos são muito importantes para nós. Já nascemos em uma vida social. E as primeiras pessoas importantes para nós são o pai e a mãe. Por isso que ser rejeitado pelo pai e ou a mãe é muito doloroso. A dor é ainda maior quando somos rejeitados pelos dois. Isso ocorre pela importância arquetípica que eles têm em nossas vidas. Eles são arquétipos, isso é, uma estrutura mental e intelectual que nós fazemos parte. Então, essas estruturas têm como base o pai e a mãe, como se fossem as duas pernas, né? Por exemplo, nossa crença em Deus está muito ligada à nossa relação com o pai biológico. Uma pessoa que tem dificuldade com o pai tende a ter dificuldade com a crença em Deus. Dessa forma, quando uma pessoa é ateia, nós perguntamos qual a relação que ela tem com o próprio pai. Pode ser feita uma analogia da relação que o indivíduo tem com o pai biológico para com a relação com Deus. Isso ocorre porque dentro da estrutura psíquica existe o pai biológico e o pai divino, representado por uma pessoa só. A outra representação é a mãe. Ela é a pessoa que nos pariu. É uma pessoa que não queremos decepcionar. Quando nós decepcionamos essa figura, a mãe, surge o sentimento de culpa. Com esse sentimento, podemos comprometer a nossa ação profissional, afetiva e social. Os povos gregos associavam a maternidade à terra.
Da terra nasce o fruto, da mulher nasce o homem. Essa associação está ligada ao nosso psiquismo, portanto, a rejeição nos despotencializa. Às vezes, nos achamos superiores ao que realmente somos. Possuímos um complexo de superioridade, a arrogância intelectual. Esse sentimento traz em si uma rejeição na infância, normalmente pelo pai e pela mãe. Ou seja, o complexo de superioridade traz dentro de si um complexo de inferioridade. Outra consequência que pode ocorrer com a rejeição é a baixa autoestima ou baixa self-estima. Nesse caso, a pessoa tem uma imagem pior do que ela é. Então, a rejeição materna ou paterna distorce a visão que podemos ter de nós mesmos. Essa rejeição pode acontecer porque os pais morreram ou porque os pais constantemente humilhavam a criança. A criança interpreta que a culpa pela humilhação é dela, ou seja, ela fez por merecer tal humilhação. Os conflitos da relação pais e filhos podem gerar dificuldades de lidar com a hierarquia, ou seja, a rejeição paterna provoca a rejeição à autoridade. A rejeição da mãe pode gerar infidelidade do filho na vida conjugal e vice-versa. Então, o filho que tem rejeição paterna, ele vai ter dificuldade de aceitar hierarquia, seja o homem ou a mulher. No caso também, se a rejeição for do sexo oposto, pode gerar infidelidade, né? Como se a filha quisesse se vingar do pai transando com um homem fora do casamento. Ela associa que o marido é o pai. Ele associa que a esposa é a mãe. Se você é rejeitado e se sente muito mal, significa que você está voltado muito para o outro. Ama mais o outro que você mesmo. Antes de amar alguém, ame primeiro a si mesmo. Se está ocorrendo isso no casamento, no relacionamento, converse com a esposa, com o marido, com o companheiro, companheira e fale sobre o relacionamento para saber se será necessário fazer reajuste na relação. A rejeição é muito comum no início do casamento, porque os dois estão preparados para a vida não estão preparados para a vida conjugal. Porém, com o tempo, os reajustes, a rejeição tende a diminuir. A rejeição é um conflito íntimo de quem rejeita e de quem é rejeitado. Quem rejeita não faz por mal. É porque precisa ser conversado. Se o pai ou a mãe te rejeitou, busque a análise, pois a causa está no passado. A criança interpreta a rejeição, porém, na análise perceberá que, na realidade, a mãe a ama e sempre amou. A rejeição é muito dolorosa, é uma das maiores da alma humana. Só sabe e conhece essa dor quem já foi rejeitado. As pessoas que rejeitam muito sofreram algum tipo de rejeição na infância. Portanto, fazem regressão à infância. São pessoas que não têm uma análise de si mesma, porque se fizessem análise, não reproduziria rejeição. São pessoas imaturas e, por isso, não valorizam o outro, são ingratas com a própria relação. Essas são as pessoas que rejeitam, né? Portanto, o cônjuge precisa conversar com o outro para ver o choque de realidade, como diria Ana Freud. Aí vem uma pergunta de uma analisanda. Sou filha adotiva e sempre minha mãe falava que eu era doida, como a minha mãe biológica. Além disso, e que eu ia ser prostituta.
dar todos os meus filhos como a mãe biológica fez. Eu nunca me esqueço disso. Isso porque me doeu e eu nunca fui feliz. Resposta: sua mãe produziu em você um clichê mental. Você poderá fazer análise para ressignificar esse momento da sua vida. O melhor a se fazer é conversar sobre esse fato, como está fazendo agora. Sua mãe fez isso pela vida sofrida na infância, ou seja, não foi pessoal. Compreendendo o fato, você perdoará sua mãe biológica e dará a paz que procura. Comentário do psicanalista Dr. Breno Cabral. Rejeição na vida de casal a dois é muito delicado. Acho que no caso da vida a dois, a pessoa rejeitada precisa conversar com a outra pessoa para entender e explicar a situação. Assim, a outra pessoa terá a chance de perceber como é doloroso ser rejeitado. As mulheres, em geral, recebem uma educação sexual castradora. Muitas vezes se colocam como mercadoria e, por isso, algumas vezes, depois do casamento, passam a rejeitar a relação sexual. É importante dialogar sobre cada rejeição e construindo o auto-amor, e assim identificarão quem te ama. Quando não nos amamos, identificamos e nos aproximamos da pessoa que nos ama. Porque quando nos amamos, afastamo-nos de quem nos rejeita. Pergunta: faço análise que sou bipolar afetiva, por isso, quando percebo a rejeição, eu me afasto da pessoa. Resposta: a bipolaridade ocorre em função do distúrbio afetiva. Ou seja, a pessoa que mais amamos, também odiamos. Amor e ódio coabitam dentro de cada um. O bipolar é que com frequência flutua com intensidade entre os dois polos do amor e do ódio. Id, eros, amor. Atos da vida e da morte. Quando odeia, você está sob a influência do id thanatos, o id da morte, né? Da auto. Quando você ama, você sintoniza com o id eros, id da vida. O bipolar migra da euforia para a depressão. Quando coloca a questão da rejeição com a mãe, você acabará com a questão da bipolaridade. A mãe é importante estrutura arquetípica e fazer disso e falar disso trará melhora. Outra pergunta: tenho uma filha com déficit de atenção. Sua filha é muito inteligente, mas ela se concentra no mundo interior. Ela rejeita o mundo objetivo. Isso incomoda, porque consideramos o mundo objetivo o mundo mais importante. Porém, Freud afirma que o verdadeiro mundo é o mundo psíquico. É importante você entrar no mundo da sua filha para compreendê-la. Assim ela não se sentirá rejeitada. E com ela com paciência. A criança que tem déficit de atenção não tem atenção com o mundo objetivo, mas com o mundo psíquico dela. Entre no mundo dela, assim poderá ajudá-la. Busque ajuda de um neurologista ou neuropediatra e um psicanalista especializado na infância. Então, capítulo 1, né, do livro Você no Divã. Tá bom? Nosso último livro que está em pré-lançamento. O próximo livro que nós vamos apresentar aqui é o 2, que diz: estou em segurança ação afetiva. Espero que vocês tenham gostado aí. Estamos abertos para alguma pergunta, alguma participação. Deixa eu ver aqui algumas pessoas que participaram conosco aqui. O Charles Ferreira, quem mais? Maria João Almeida, né? Maria João, acho que é lá de Portugal, minha amiga portuguesa, com certeza. Valéria
Massi, nossa, ok, Valéria, tô dando um tchauzinho para todo mundo aí. Vitor Nepomuceno, abraço, Vitor. Thaís Serafim, Marilene Peruche, ei Marilene, lá dos Estados Unidos. Thaís Serafim, nossa professora aqui da SBP, doutora Thaís. Cláudio Andrade, quem mais, quem mais? Vera Reindel. Ei Vera, como é que você está? Vera é mãe da minha nora. Edmilson Ricardo Torres. Quem mais, quem mais? Luciene Carneiro Boni. E por último, né? Andrei Teixeira. Audrey. Ei, Audrey, tudo bem? Como é que tá o Carlos? Ana Lúcia Antunes também está assistindo. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro ato aí de apresentação do livro Você do Divã. Estaremos aí em outro momento apresentando aí o segundo capítulo. Acompanhe com a gente nas redes sociais.